eu quero saber assim, qual é o jogo mais marcante da sua vida. Mas antes de perguntar qual o jogo mais marcante da sua vida, eu quero saber assim, no início mesmo, quando você começou mesmo nessa jornada, tem algum jogo que marcou você, não por ser o melhor jogo da sua carreira, mas é, marcou o início do seu trabalho e, de preferência, algum jogo que tenha alguma pegada mais educacional, assim. Lá do início, pode Jogos falar um pouco que pra me gente. marcaram, eu posso dizer desde a minha infância e fazem parte do meu histórico. Eu comecei com uns 10 anos tendo um Atari. E aí Hum, tinha Enduro, tinha questão do River Raid, que eram jogos simples, mas que até hoje quem pega se prende ali naquele jogo do avião do River Raid, você destruindo os aviões, eles são, e eu posso dizer, eu já dei aula no curso do Senai de jogos, e na época que eu dava aula, eu dizia para os alunos, a, a forma dos jogos mudou, mas a narrativa e a história não mudam. Os jogos de Atari. Você tem um de aventura que você mata o dragão, que você anda no labirinto. Se você pegar um jogo moderno que vai se passar com essa temática, vai ter uma narrativa muito parecida. O que vai mudar são os gráficos, a jogabilidade, mas a base é a é, mesma. Então, é, assim, você falou o tudo. que, é que eu posso dizer? Esses Atari River Raid foram os primeiros jogos que eu tive contato digitais. Analógico, o War, jogava o War em família. Mas aí um jogo que me marcou bastante, que eu gosto muito, é Alex Kidd Miraculous do Master System, que ele já vinha na memória, e esse jogo para mim, assim, apesar na época eu não ter zerado, é, era mais difícil avançar, mas é um jogo que a música era marcante para mim, as fases na água, tudo isso aí me incentivava a querer gostar de jogos, sabe? Então, foi um jogo que me marcou. Agora, já na fase mais adulta, interagindo de forma mais consciente, gostava muito de Zelda, já tem a pegada de RPG que eu uso hoje em dia, e também jogos de RPG de mesa. No caso, D&D, eu joguei terceira edição com um grupo na época da minha primeira graduação em urbanismo, a gente jogava de sexta-feira à noite. E era muito divertido e foi a base que eu me inspirei para os RPGs de hoje em dia. E aí, a partir de você trabalhar de forma coletiva, você pensar no grupo, você pensar nas características do RPG, de ter o protagonismo ali do jogador, porque ele ajuda a construir a história, não é só o mestre que constrói a história. Às vezes o jogador bagunça e faz uma mistura na história e a partir daí o mestre que se vire para criar. Por exemplo, eu jogo com alguns professores aqui no YouTube e aí tinha tudo para ir bem no jogo. E eles pegaram, fizeram algo na base que deu tudo errado. E aí o reator poderia explodir, eles tiveram que sair de Marte e ir para o espaço com medo da base explodir. E eu que tive que me virar para fazer a narrativa em cima disso. Mais marcou, que você fez e que mais marcou a sua vida, assim, que foi O mais jogo que mesmo. eu fiz e mais marcou minha vida, cara, foram jogos ligados às revoltas brasileiras. Esses jogos foram um marco em minha vida. Jogo sobre a revolta dos malês, sobre a revolta dos russos, foram três jogos, é um conjunto, na verdade, né? Por que É, eu vou dizer marcou minha vida? Começou com o primeiro projeto, que foi o Sociedade Nagô, o início, que na hora do lançamento, uma Lady Baleia entrou em contato comigo para participar do lançamento. E foi a iniciativa deles, não foi a iniciativa minha. Que na hora a ficha demorou para cair. E a gente saiu em jornal, teve um monte de entrevistas e tal. E na outro época, projeto marcante que você também participou foi o Revolta dos Bustos 220 anos, que eu fiz a parceria com Tom e Matéria. Aquele ali sim. foi a cereja do bolo, com o lançamento de Tonho cantando ao vivo. Conheci Capinã. Por exemplo, essa daí tem uma história curiosíssima. Eu tive na sala com Capinã, eu não reconheci que era Capinã, não sabia. Falei com ele na boa e tal. Depois que eu fui embora, que a ficha caiu e que eu descobri que era com quem eu estava conversando. Rapaz, um ícone da cultura nacional, né, diria eu.